Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Essa semana iremos voltar às aulas e na nossa primeira aula da disciplina Manutenção, Meteorologia e Eficiência Energética, iremos trabalhar com variações de medidas na área elétrica. Muito bem. Então, quais seriam os objetivos dessa aula? A aula em si foca em analisar variações de medidas. Porém, quais ferramentas são utilizadas para isso? Média aritmética, mediana, moda e desvio da média, ou seja, 4 ferramentas básicas. Muito bem. Então, a média aritmética, o que seria? Nós temos aí um universo amostral, de N fatores. Então, nós devemos somar o valor de cada um dos fatores, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o enésimo valor, e dividir pelo número de medidas, número de leituras, no nosso caso. Então, para calcular a média aritmética, representada por x barra, nós devemos somar todas as leituras obtidas, x1, x2, x3, x4, 5, xn. E para representar isso daqui, colocamos somatório, que é esse símbolo de sigma, sigma maiúsculo. Somatório do primeiro termo até o enésimo termo. Tá certo? E dividimos pelo número de termos, no nosso caso, o número de medidas. Então, a fórmula da média aritmética é essa daqui. Para entendermos melhor, iremos verificar a aplicação desta fórmula num exemplo. Então, nesse exemplo, temos aí um conjunto de medições independentes de tensão obtidas por 4 operadores, que foi registrado como 117,02, 117,11, 117,08, 117,03 volts. Ok? Então, temos 4 medidas. Para calcular a tensão média, a média aritmética, melhor dizendo, da tensão, nós temos que somar estas 4 medidas. Então, somando as 4 medidas, dividimos pelo número de medidas, que são 4, teremos média aritmética para tensão de 117,06 volts. Muito bem, falando da mediana, definindo o que seria mediana, a mediana de um conjunto de números, organizados por ordem de grandeza, é o valor central ou a média aritmética dos 2 valores centrais. Então, aqui nós temos 2 exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a mediana dos números 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 é 6. Por que 6? Porque nós temos aqui 7 medidas, certo? 7 medidas. Se eu pegar a medida do centro, sobram 3 para o lado esquerdo e 3 para o lado direito. Então, quem está no centro? 6. Então, a mediana desse universo amostral é 6. Agora, no segundo exemplo. O conjunto 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 e 18 tem a mediana meio vezes 9, que é o quarto termo, mais 11, que é o quinto termo. Fazendo essa conta, nós chegamos em 10. Por que eu somo 9 com 11? Porque o 9 é o quarto termo da esquerda para a direita, certo? Mas da direita para a esquerda, nós temos o 11 como sendo o quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o 11 é o quarto termo da direita para a esquerda. E o 9 é o quarto termo, 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita. Então, como nós temos 2 números centrais, somamos ambos e dividimos por 2. Agora, outro parâmetro, penúltimo do estudo de hoje, seria a moda.
E o que é a moda? A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com a maior frequência, ou seja, é o valor mais comum. A moda pode não existir ou existir, mas não ser única, tá certo? Então aqui nós temos 3 exemplos. Primeiro, nós temos 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. Temos várias amostras, né? Mas qual é a moda? A moda é aquele que aparece mais, tá certo? Quem apareceu mais? O número 9. Apareceu 1, 2, 3 vezes. O 2 apareceu 2, que mais? 10 apareceu 2, mas o 9 apareceu 3 vezes. Ele está na moda, ele aparece mais. Então a moda é o número 9. Segundo exemplo, o conjunto 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16 não tem moda. Por quê? Nenhum número, nenhuma amostra aparece mais de uma vez. Então, nesse caso, não existe moda. Terceiro conjunto, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. O que acontece? Temos duas modas. Por quê? O 4 aparece 3 vezes, mas o 7 também. Então, nesse caso, diz que o conjunto é bimodal. E para finalizar, nós temos o desvio da média. O desvio da média é o afastamento de uma dada leitura individual relativamente à média do grupo de leituras. Muito bem. Então, nós temos ali, por exemplo, num conjunto de amostras, eu tenho que o desvio da média 1 vai ser o valor da amostra 1 menos a média daquele conjunto. O desvio da média 2 é o valor da amostra 2 menos a média do conjunto. O desvio da média 3 é o valor da amostra 3 menos a média aritmética. E assim por diante, né? Até o desvio da média enésima, que seria a enésima amostra menos a média aritmética do conjunto. Tá aqui, isso daqui é importante. Deve notar-se que o desvio da média pode tomar valores positivos ou negativos e que a soma algébrica de todos os desvios é zero. Isso é importante. Então, iremos exemplificar isso. Um conjunto de medidas, de tensão, conforme já vimos anteriormente, os mesmos dados, obtidos aí por 4 operadores. Já vimos esse exemplo anterior. A média tinha dado quanto? Média aritmética da tensão, 117,06 volts. Muito bem. E se eu quiser calcular agora o desvio da média? É simples. Pego a primeira amostra, 117,02, menos a média. Resulta em menos 0,04. Eu vou fazendo isso para todos, para a segunda, para a terceira e para a quarta. Feito isso, olha que interessante. Conceito, hein? Eu tenho desvio de média negativo e positivo, 2 negativos e 2 positivos. Puxa, mas e se eu somar? Posso somar todos os desvios, não é isso? Se eu fizer a soma do primeiro desvio da média até o quarto desvio da média, resulta em 0 volts, que fecha exatamente com aquele conceito que nós vimos anteriormente. Então, pergunta. Então, turma, é o seguinte, eu deixo aberto para perguntas nesse momento, As perguntas, elas podem ser executadas a partir desse momento no chat, ou até por reunião, por conferência. A gente pode fazer uma videochamada se for necessário. E no final da aula, vou deixar uma lista de exercícios, alguns exercícios aí disponíveis, para que vocês executem, E nos últimos 15, 20 minutos de aula, eu abro uma reunião
para constar a presença, tá? Gravar a presença de todos aí, a participação efetiva de todos na aula, tá certo? Agradeço a atenção de todos, até!